Povo de Deus, Eclesiastes capítulo 2. Se você não ouviu a introdução ao livro de Eclesiastes, feita por mim no canal e também feita no grupo da igreja, pelo irmão Mário, é uma oportunidade, porque aqui nós queremos ser bem breve nesse capítulo, dando oportunidade também a você de dar uma recordada nessas introduções que são importantes para o entendimento geral do livro de Eclesiastes. Olha o que me chama a atenção aqui no capítulo 2. O quanto Salomão declara que as coisas, as ações dele foram feitas para ele. Tudo para ele. A primeira pessoa que é o destaque. Só você ver versículo por versículo, que você vai ver que as ações de Salomão têm intenção nele. O umbigo dele. É uma pessoa que está focada nele. Praticamente em todos os versículos, quase em todos os versículos. Só um detalhe aqui, ó. Versículo 5, para mim. Versículo 6, para mim. Para mim. Versículo 7, comprei servos e servas, possuí bois e ovelhas, tudo para ele. 8, amontoei também para mim. Essa expressão é muito forte. 10, tudo quanto desejar os meus olhos. Então, se você fizer uma avaliação aqui, Salomão fez tudo para ele. Você não vê Salomão assim, falando assim, poxa, eu, sabe, fiz grandes saneamentos básicos, vamos dizer assim, né? Fazendo uma comparação com a realidade de hoje. Ajudei muitos pobres. É isso? Fiz isso muito para a área de saúde. Não são umas comparações. Dá pra pensar que existe tempos diferentes, né? Mas dentro daquela realidade lá, trabalhei para que a justiça fosse feita de maneira correta. Você não vê o Salomão dizendo que fez muitos esforços para que a vida do outro fosse melhor. As desilusões dele estão mais relacionadas à falta de alguma coisa, de algum vazio dele. Para piorar, ele ainda vai meditar em algo que trouxe muita angústia para ele. Olha aqui o versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E isso trouxe angústia para a alma dele. Poxa, eu trabalhei pra caramba, vou construir, depois vai vir um outro e vai usufruir de coisa que ele nem fez. Então ele já está angustiado que depois de curtir tudo, depois de ter tudo aquilo que era preciso, alguém ia herdar tudo que ele fez. Olha só o estado de decadência de um ser humano. Lá na introdução, nós falamos que o Salomão aqui ele está em um estado depressivo. Que ele curtiu tudo e viu que no final era vazio. Ou seja, no final de tudo, as coisas que ele conquistou e provou não satisfazem as grandes questões da vida. Uma das grandes questões da vida é por que eu existo? Qual é o sentido da vida? E ainda mais a questão principal, que cedo ou mais tarde a pessoa vai ter que pensar, a questão da morte. Acabou? Tem alguma coisa depois? E naquele estado depressivo, ele não via esperança nenhuma depois. E isso também trazia muita angústia. Então ele não tinha respostas para esta vida e não tinha resposta principalmente para o pós-vida. Pelo menos no início. Depois ele vai mudar, depois ele vai. Apesar de ele crer em Deus, como diz o versículo 26 aqui. Percebe? Outra coisa também importante, que para mim está claro. O Salomão, ele vê um Deus
Como mais ou menos nós vemos um presidente hoje que beneficia só o seu partido. Um presidente que, quando governa, chama para si a quem é parceiro deles e quem vai beneficiar ele. É um presidente seletivo. Então, o Salomão ele vê um Deus seletivo, que alguns que ele quer vai ser abençoado e outros que ele não quer não vai ser. Quem é do grupo de Deus, que Deus escolheu, e ele escolheu porque ele escolhe o que ele quiser, esse vai ter o benefício. Os outros que não são de Deus não vai ter benefício. Salomão aqui me parece muito claro de colocar isso no versículo 26. Ah, versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e conhecimento para prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e monte a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, coisa. Não, apesar de ter aqui um resquício aqui, uma ideia também de homem que faz a vontade de Deus, eu vejo um Salomão aqui enxergando um Deus meio seletista. E não essa recompensa só no sentido de ter feito a coisa certa, mas de um Deus que simplesmente seleciona. E eu estou pensando aqui de maneira geral também, um Deus que simplesmente seleciona um grupo e esse grupo vai ser beneficiado. Né? Se agradou a Deus, é isso aqui, é o meu grupo selecionado. Agora, agradou como? Entendeu? Agradou como? O que obedece à lei? Pode ser. Mas, apesar de ser questionado aqui o que eu estou falando, se você questionar, também você tem sua razão, eu vejo nesse versículo aqui 26, um Salomão dando uma ideia de, de um Deus que escolhe não pela santificação da pessoa, por obediência à lei. É um Deus seletivo, que simplesmente escolhe. Se você me questionar, não, pastor, eu acho aqui que Salomão está passando uma ideia de que Deus escolhe se agrada daqueles que obedecem a Ele. É uma posição, no sentido geral, mais assertiva? Mas eu percebo aqui um Salomão que enxerga um Deus meio que injusto, um Deus que simplesmente seleciona e escolhe agradar a alguns e a outros não. Eu estou só levantando uma conjectura. E se você entender de maneira diferente, também você tem a sua razão, porque no sentido geral, não pelo olhar de Salomão, mas no sentido geral bíblico, esse Deus é um Deus realmente que vai se agradar daquele que faz a vontade dele, daquele que se esforça a obedecer os mandamentos dele. Aí tem um critério justo. Mas Salomão me passa uma ideia de um critério que não tem base na justiça humana. Na lógica humana, melhor dizendo. Que é uma escolha não por base em mérito, mas sim por um Deus que decide fim de papo, ok? Mas, tirando essa parte que de repente eu admito que é mais questionável do versículo 26, no geral aqui a minha palavra principal é essa aqui, essa minha percepção de um Salomão muito egoísta, muito olhando para o seu umbigo e que procurou realizações só pensando nele e não procurou realizações pensando no outro. E talvez aí seja um dos grandes erros de Salomão. Lembrando que o Salomão ele entrou em idolatria, e a idolatria, primeiro ponto, foi falado isso lá na introdução. Primeiro ponto, a idolatria é o resultado do declínio dele. Ele entrou nessa depressão, nessa falta de resposta e acabou resultando em uma idolatria. Ou então a idolatria aconteceu primeiro e o resultado da idolatria é justamente esse período de depressão dele. Então, o afundamento, o declínio maior da vida de Salomão é justamente em decorrência da sua idolatria. Ok? Ou então o declínio veio antes
E a idolatria veio depois, por consequência desse declínio, dessa depressão, não encontrar respostas que ele queria encontrar. E encerro aqui, mais uma vez, enfatizando o que eu falei na introdução. Um dos erros de Salomão, além desse de ser egoísta, é querer entender tudo. E todo mundo que quer entender tudo vai se dar mal. Todo mundo que quiser esquadrinhar Deus, formatar Deus, vai se dar mal. E para mim, um dos grandes erros de Salomão foi isso. É querer entender tudo. E não dá para entender tudo. É melhor reconhecer e dormir com esse barulho, que vai doer menos. Reconhece isso que dói menos. Quem quiser extrapolar esses limites vai ir em direção à loucura, à depressão, ao vazio, por não ter essa resposta. É mais fácil considerar a sua limitação humana do que querer ir além dessa limitação. É isso. Não se esqueça de passar lá na introdução. É só pesquisar no canal Pastor Renê, introdução ao livro René Ricardo, Pastor René Ricardo, introdução ao livro de Eclesiastes. E você que é da igreja, que participa não só ouvindo no canal, mas participa do grupo da igreja, poderá também ouvir a introdução do nosso irmão Mário, que também tem algo a contribuir com o nosso conhecimento. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.